questão nossa aqui é como que nós vamos permanecer relevantes num mundo que muda tanto, que muda todo o tempo. E a gente olha às vezes para a vida da gente e a gente mesmo quer mudança, né? Muitos de nós gostaríamos que a vida tivesse sendo diferente para nós em algum aspecto. Só que a gente tem muita dificuldade de mudar. E uma das coisas que nós temos que aprender é que nesse mundo de constantes mudanças, nós também temos que fazer as mudanças necessárias na nossa vida. E um pouco é por causa disso que nós estamos aqui. Então, o fato de você estar aqui já é porque o teu coração está aberto para ser uma pessoa relevante ou continuar a ser uma pessoa relevante na vida, nesses muitos papéis que você tem, como marido, como pai, como filho, profissional, empresário, como amigo, enfim, nós temos muitos papéis. E como que nós podemos permanecer relevantes? Nós temos olhado a vida de Daniel e alguns aspectos da vida de Daniel. Daniel viveu também uma época bem complexa, bem interessante, com muitas mudanças que aconteceram. Ele era muito novo, muito jovem, mas apresentou-se uma pessoa muito madura, tá? E a gente está olhando para a vida dele e percebendo como que nós podemos, que lições podemos tirar para a nossa vida. Por exemplo, nós começamos falando sobre resiliência. Eu quero aqui dar uma passada aqui em tudo aquilo que a gente já viu. O primeiro tema nosso foi resiliência. O que é ser uma pessoa resiliente? É a capacidade que nós temos depois de ser amassado, entortado, espremido, da gente voltar à condição original. Isso é resiliência. É uma capacidade, uma característica extraordinária que todos nós podemos compor na nossa vida. Um outro tema que nós aprendemos na outra semana foi ensinabilidade. O que é ensinabilidade? Ensinabilidade é a capacidade que você tem de aprender junto com a disposição de mudar, de fazer as mudanças. Tem muitas coisas que a gente sabe e que só está faltando a gente colocar em prática. Só está faltando a gente fazer as mudanças que são necessárias na nossa vida. Então, ensinabilidade era uma característica, uma qualidade de Daniel também. Terceiro, proatividade. Você sabe que muitos de nós agem apenas por impulso, como reação. Proatividade é você assumir as rédeas da tua vida. É a iniciativa de, quando os ventos mudam, você ajustar as velas, para você chegar aonde você projetou na sua vida. Todos nós temos nossos projetos, nossos sonhos, você tem suas ambições, você tem aonde você quer chegar com a sua vida. De repente você faz um planejamento, faz um projeto, os ventos mudam. E aí você tem que ajustar as velas. Proatividade é essa característica, essa qualidade, essa iniciativa que você tem de ir ajustando a sua vida à medida que as coisas vão caminhando. E um outro tema que nós aprendemos, extraordinário, falou muito ao meu coração, foi raridade. Quando a gente pensa sobre raridade, vem à nossa mente muitas vezes que existem algumas pessoas que são sobrenaturais. Existem algumas pessoas que são os ditos fenômenos. Na verdade, nós somos parecidos. A diferença que nós temos diante das capacidades que todos nós temos, a maioria de nós, a diferença que nós temos entre nós são muito pequenas. Todos nós podemos viver uma vida extraordinária. Todos nós somos pessoas raras, únicas, com capacidades, com qualidades, com dons, com talentos. Todos nós podemos aprender, crescer e empreender. Não é ser sobrenatural, não é ser um fenômeno, mas ser raro é a busca sua de executar o melhor de você. É esse desejo teu, essa sua consciência, esse seu comprometimento que você tem com a tua vida, em cumprir o teu papel. Tá? E isso faz de você uma pessoa rara, tá? Uma pessoa única, de uma importância única na Terra. Nosso desafio hoje é a gente trabalhar, refletir um pouco sobre empatia, tá ok? O texto bíblico que está aí, Daniel capítulo 2, verso 7 até o verso 13. Eles disseram: conte o rei o sonho a seus servos, e nós os interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença,
pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isto ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, que também fossem mortos. Para que também fossem mortos. Até aqui. Uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas mudam, certo? Eu atendi semana passada, semana retrasada, um menino. Semana passada atendi ele novamente. Esse menino tem 12 anos e ele tem um trauma muito recente, mas um trauma muito grave. Por causa de uma briga de trânsito, o seu pai ficou muito machucado, muito machucado. E o que impressiona é que essa briga de trânsito, que acabou causando um problema muito sério, foi causada por uma bobagem. Apenas porque alguém fechou alguém e baixou o vidro e xingou, e o outro xingou e saiu do carro e brigou, e aí a violência se estabeleceu. E foi algo tão grave, não apenas para o homem que sofreu lá os ferimentos, mas também para a vida psicológica daquela criança, daquele menino. E eu conversando com o menino, todos os estragos, o medo, a angústia dele, o terror que ele está sentindo de andar na rua, é algo muito, muito grave, que mostra um pouquinho desta sociedade que nós vivemos hoje. Uma outra cena muito interessante que aconteceu, faz pouco tempo, vocês vão lembrar disso, foi com a morte do Ricardo Boechat, quando aconteceu aquele acidente com o helicóptero que ele caiu, e quando o helicóptero caiu, ele acabou acertando um caminhão, e o homem estava muito ferido no caminhão. E tem uma cena de uma mulher, foi gravada por um celular, e uma mulher tentando de todo jeito, uma pessoa tentando de todo jeito resgatar o caminhoneiro que estava precisando de ajuda, de auxílio, e o camarada filmando. E ele filmando e tentando pegar a melhor imagem. Isso mostra também um pouquinho da dificuldade que nós vivemos como sociedade hoje. Hoje nós vivemos num mundo que é impaciente, tá? Essa correria nossa, a gente está sempre atrasado, é uma correria, tá? Eu estava vendo agora, chegando aqui, cheguei em cima da hora, fiquei parado uns 10 minutos ali na frente do Catuaí, naquele contorno que tem ali, e é muito interessante como que nós temos dificuldade de dar lugar ao outro, certo? E aí você vê a dificuldade, e isso vai causando estresse, vai causando impaciência, e as pessoas não têm a educação e o respeito de dar ao outro também a oportunidade. Nós vivemos numa sociedade bem impaciente, com muita desconfiança também, né? Qualquer lugar, eu fui num velório, agora antes de vir para cá, e é interessante porque o meu celular precisava carregar um pouquinho, e eu estava em cima da mesa e eu fui colocar a tomadinha lá, e a mulher que trabalha no lugar lá, na mesma hora ela me abordou e disse: olha, tem uma caixinha ali que o senhor coloca, fica com a chave, coloca ali dentro, e o senhor coloca o seu celular para carregar ali dentro, porque aqui é perigoso. Nós vivemos num mundo de desconfiança. Às vezes, quando as pessoas começam a oferecer coisas demais para nós, a gente começa a ficar: opa, peraí, deve estar acontecendo alguma coisa estranha por aí. É um mundo também imprevisível, né? Muitas coisas vão acontecendo e as coisas mudam de uma hora para outra, e a gente às vezes a gente acordado com uma mudança radical, alguma coisa que acontece, que mudou de repente o foco das coisas, a direção das coisas. E é um mundo perigoso também, tá? É um mundo perigoso. Esse é o mundo que a gente vive, esse é o cenário que a gente vive. Uma outra coisa ainda,
Hoje tem muitos cursos que são oferecidos. E eu estranhei uma vez que eu fui convidado aqui na universidade, na UEL, falaram: pastor, o senhor poderia ir lá dar uma palavra para o pessoal do curso de enfermagem? Eu falei: eu posso. Mas o que é? É a semana de humanização. E eu achei interessante, né? A gente ter que aprender a ser humano. O gato não aprende a ser gato, o cachorro não aprende a ser cachorro, mas nós temos que aprender a ser humano. Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente perdeu a capacidade de perceber o outro e de entender que o outro é tão importante quanto eu? Esse é um ponto interessante para a gente pensar. Uma outra coisa ainda, olha só, dos anos 70 para cá, dos anos 60 para cá, começaram os cursos, né, na área do empreendedorismo, nas corporações, nas empresas. Hoje está no auge isso. E um dos cursos que mais fez sucesso, faz até hoje, é de inteligência emocional. As pessoas fazem cursos de inteligência emocional, a capacidade de você conversar com as pessoas, de você interagir com as pessoas, de você entender os sentimentos e as emoções que as pessoas têm. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Mas você já percebeu que as pessoas têm usado isso apenas como uma ferramenta para vender mais, para comprar mais, para se tornar alguém mais poderoso, alguém mais forte? E às vezes nós temos tanta habilidade com inteligência emocional para tratar com o nosso cliente, para tratar com o nosso fornecedor, para tratar com as pessoas, com os nossos colaboradores, mas nós temos pouca inteligência emocional na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na interação que nós temos com os nossos filhos, no nosso casamento com a nossa esposa, com as pessoas que fazem parte do núcleo importante da nossa vida e da nossa existência. É importante a gente parar para refletir algumas coisas a respeito disso. Olha só os temas que estão na moda hoje, né, que se fala, a gente tem ouvido bastante nos nossos dias. Um dos temas é intolerância. Nós vivemos na época da intolerância, né? Um outro tema que aparece bastante é resistência. Eu sou da resistência, sou da resistência. Você pergunta, a pessoa nem sabe o que é, mas ela é da resistência, né? Mas ela nem sabe exatamente, às vezes, o que ela é, mas ela é da resistência. Nós vivemos numa época também, uma outra palavra muito forte, é a polarização. São os extremos, né? Eu sou de um partido, você é de outro. Eu sou de uma igreja, de uma religião, você é de outra. E nós somos inimigos por causa destas coisas. Então são questões que nós precisamos pensar na nossa vida se nós queremos continuar relevantes e construir uma vida que de fato vale a pena, tá? Isso estava acontecendo também lá naquela época de Daniel. Era uma época onde havia muita pouca empatia, muito pouco respeito pelo outro. E isso fica muito claro nas palavras do rei Nabucodonosor, em toda a situação, em toda a circunstância que Daniel e que aqueles jovens estavam enfrentando. Era uma época em que tratava-se o outro como produto, tratava-se o outro como algo que você pode usar e que depois você pode descartar e você pode jogar a pessoa fora, enfim, sem nenhum espírito de empatia, tá? E é dentro desse quadro que surge a questão: como que nós vamos permanecer relevantes nesse mundo em constante mudança? E a palavra de hoje, empatia, tá? Eu queria fazer um exercício com vocês para a gente conversar alguns pontos sobre empatia, tentar entender e compreender essa palavra e o que isso significa para a nossa vida, com cada um de nós. Eu queria perguntar para você, queria que alguns de vocês me ajudassem a gente construir aqui um mapa. Quais que são os maiores problemas que o mundo tem hoje? Quais que são os maiores problemas que o mundo tem hoje? Quando você pensa hoje no mundo, cite um problema que você diga: olha, esse é um grande problema que tem no mundo. Violência. Tá? Não preste atenção na minha letra não, viu, gente? Comunicação. Ou a falta, né? Falta de comunicação. Excesso de informação. Excesso de informação. Como que escreve excesso de informação? E-X-C-E-S-S-O. Excesso de informação. Tá. Outro. Individualização. Individualização.
Fome. Falta de Deus. Falta Deus. Valores familiares. Falta de valores. Valores familiares. Egoísmo. Radicalismo religioso. Oi? Radicalismo religioso. Radicalismo. Muito bom. Radicalismo religioso. Intolerância. Depressão. Desemprego. Vamos lá. Desigualdade. Falta de amor ao próximo. Falta de amor ao próximo. Mais uns 3 aí, vamos lá. Falta de empatia. Falta de empatia. Esse é o nosso tema. Ansiedade. Inveja. Ok. Vocês estão com inveja da minha letra, né? Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos deixar essas palavras aí que elas são importantes para nós, tá? Bom, o que seria empatia? Empatia, se você olhar o significado dela nos dicionários, enfim, você vai encontrar palavras como colocar-se no lugar do outro, tá? E eu destaquei essa aqui, colocar-se no lugar do outro. O que é ser empático? É colocar-se no lugar do outro, tá? Alguém chega e diz assim para você, você passou por uma perda e desemprego, você perdeu o seu emprego. E aí você chegando em casa, o teu vizinho, ele se aproxima, ele te aborda, começa a conversar com você, vê que você está triste, aí ele pergunta o que aconteceu, você diz, olha, acabei de perder meu emprego. E aí ele diz o que para você? Eu sei o que você está sentindo. Isso seria uma expressão de empatia. No entanto, presta um pouquinho de atenção. O vizinho, por maior boa intenção e mesmo que ele demonstre a empatia, ele não sabe exatamente o que o outro está sentindo. Porque nós somos pessoas diferentes, ok? Todos nós somos diferentes. Então, uma dor de dente, ela é diferente em mim de você, certo? Então, o que seria empatia? Empatia é a tentativa de colocar-se no lugar do outro. É o procurar chegar mais próximo do que o outro está pensando, do que o outro está sentindo, daquilo que está passando no coração da pessoa. Tentativa que temos de compreender ideias, sentimentos e emoção na vida das outras pessoas. Tentativa de olhar, pensar e sentir na perspectiva do outro. Tá? Existem algumas palavras que são próximas, por exemplo, que são família. Por exemplo, antipatia. O que é antipatia? É estar contra. O antipático, antipatia é estar contra o outro. É antipático, é contra o outro. Simpatia, estar junto. Então, a pessoa simpática é aquela que está junto. Eu estou simpático com você, eu estou junto com você. E empatia, inclinar-se. Se você for buscar o sentido de empatia, tem a ver com isso. Inclinar-se ao outro. É você se aproximar do outro para entender o que ele está passando, o que ele está sentindo e como ele está pensando. Para a gente experimentar a empatia, algumas coisas são necessárias. Por exemplo, eu preciso ultrapassar as barreiras do egoísmo, de achar que eu sou o dono da verdade, de achar que eu sei como as coisas são, de achar que eu entendo o outro.
Para ser empático, eu preciso me aproximar, eu preciso me inclinar, eu preciso querer entender o outro. Outra coisa, eu preciso ultrapassar a barreira do preconceito. Para ser empático, eu preciso ultrapassar as barreiras que eu tenho dos preconceitos. Porque todos nós temos preconceitos. Isso foi colocado. Tem algumas coisas que a gente fica assim. Uma pessoa empática é uma pessoa que está disposta a vencer essas barreiras. Eu posso não ser da mesma fé cristã, da mesma fé que você tem, fé cristã. Eu posso não ser da mesma fé que você, mas eu posso respeitar e posso aprender com a sua fé. Só que às vezes a gente tem um preconceito tão grande que o camarada fala que a gente já assusta. Mas nós podemos aprender muito um com o outro. Eu posso não ter a mesma cultura que você, não ter vindo do mesmo país, não ter tido uma mesma condição, mas eu posso aprender com você e você pode aprender comigo. E a gente precisa aprender a derrubar essas barreiras que atrapalham o nosso relacionamento e a capacidade da gente de ser empático. E ultrapassar também as barreiras do medo, do desconhecido e do diferente. De repente alguém convidou você para vir aqui, mas o que é aquilo lá? Não, é um encontro de homens. Mas qual que é o propósito daquilo lá? Não, é um encontro de homens, a gente se ajuda. Mas o que faz lá? Pede dinheiro? Não pede dinheiro. Com exceção do Wagner, que é o único que pede dinheiro. É de religião? É de igreja? Não é de igreja. Nós vamos respeitar. A ideia nossa é a gente compartilhar, entender que eu posso aprender com você e crescer com você e você também pode fazer isso comigo. Então esse é o objetivo nosso de estar aqui e essa é uma atitude empática, certo? A gente se fecha na vida e a gente se fecha por algumas questões, tá? A gente constrói as barreiras por algumas questões. Por exemplo, a gente constrói barreiras por conta de sofrimento. De repente você passou por um sofrimento em algum momento da sua vida e você se fechou para algumas questões. E hoje você tem dificuldade em abrir-se para uma realidade diferente, para uma convivência diferente, para se aproximar de alguém. Por quê? Porque você passou pelo sofrimento. E agora você construiu um muro que atrapalha você de se aproximar da outra pessoa e de conviver com ela, entendendo. Uma outra coisa que atrapalha a gente é a ambição. A ambição, querer crescer, querer ser mais, querer ir longe, querer não olhar para o lado e perceber que a gente não constrói nada sozinho. E que a melhor maneira da gente caminhar é junto com pessoas. O ambicioso, ele acaba sozinho. E ele acaba tendo um resultado final muito triste na sua vida. Às vezes ele vai descobrir que ele precisava das pessoas muito tarde, quando já perdeu. A atitude empática é a atitude de você perceber e de você repartir, compartilhar os teus saberes, os teus conhecimentos e até mesmo os teus recursos, ajudando as pessoas também ao teu lado a crescerem. Uma outra coisa que constrói muro e que impede a gente de ser empático são as decepções. A gente passa às vezes por algumas decepções e a gente se fecha. Então a gente não tem um relacionamento, a gente não consegue conviver e se abrir totalmente. Por exemplo, é o caso daquele homem que passou por uma decepção num relacionamento com uma mulher e depois ele se casa e tem uma mulher maravilhosa, mas ele nunca consegue abrir-se totalmente e ter uma empatia com ela e entendê-la e compreender e caminhar junto. Por quê? Porque daquela decepção que ficou marcada lá atrás. E também por insegurança. Nós nos sentimos às vezes inseguros e isto nos atrapalha, tá? A empatia é essa tentativa nossa de tentar entender, compreender as emoções, os pensamentos e os sentimentos das pessoas. E isto, gente, é uma via de mão dupla. Toda vez que você compreende, que você ouve, que você entende
alguém, que você se senta ao lado de alguém, que você se inclina a alguém, que você é empático a alguém, você abençoa aquela pessoa. Você partilha da tua vida com ela, só que ao mesmo tempo você é abençoado. Porque isso agrega valor à tua vida. Então é uma via de mão dupla. Uma pessoa empática é uma pessoa que dá, mas uma pessoa que recebe. Nos ajuda a crescer. Todos nós nascemos com a capacidade de sermos empáticos. Isso faz parte da nossa natureza. Mas nós precisamos desenvolver isso, tá? Porque a nossa sociedade, ela muitas vezes nos ensina o contrário. Ela nos mostra o contrário. Não, isso aqui não vai ser bom, não é uma qualidade boa. Ao contrário, é uma qualidade extremamente importante na vida de todo profissional. Ninguém consegue viver sozinho. A empatia, ela melhora as nossas realizações. No mundo que nós vivemos hoje, você já percebeu que ninguém faz nada sozinho? Por exemplo, você está sentado, essa cadeira tem alguém que fez. Né? Tem alguém que colocou essa cadeira aqui, trouxe aqui pelo elevador, tal, colocou aqui certinho. Essa luz que tem aqui, tudo isso aqui que tem aqui, alguém. Quantas pessoas não participaram desse processo para que eu e você pudéssemos estar aqui? Ninguém faz nada sozinho. Nós não construímos nada na nossa vida sozinho. Quanto mais empático você for, mais longe você vai. Quanto mais abençoador você for, quanto mais você compreender as pessoas, quanto mais você se inclinar e você ter uma boa amizade, um bom relacionamento, uma boa convivência, quanto mais você se doar e quanto mais você procurar se aproximar das pessoas de verdade, com uma amizade sincera e poder trocar o conhecimento e a tua vida, mais longe você vai chegar na sua vida. Porque a nossa vida é uma parceria. Por exemplo, vou pegar o caso da minha família. Quanto mais empático eu for com a minha esposa, melhor vai ser o meu relacionamento com ela. Mais dela eu vou receber. Quanto mais empático eu for com os meus filhos, quanto mais eu procurar compreendê-lo, quanto mais eu procurar entendê-lo, quanto mais eu procurar estar junto dele, sentar ao lado dele, melhor vai ser o meu relacionamento com ele. Quanto mais eu me deixar que ele me entenda, que ele me compreenda, porque passa por isso também. Da gente se abrir, da gente abrir o coração. Empatia passa por isso, essa troca saudável de convivência. Uma outra coisa que é interessante quando a gente pensa sobre empatia é que ela é uma das principais competências para o futuro. A empatia, ela te torna mais criativo, porque à medida que eu me relaciono, por exemplo, tem um Tião aqui que eu conheço, lá de Cambé. À medida que eu me relaciono com ele, que eu estabeleço uma amizade, uma conversa sincera, à medida que eu me disponho a ouvi-lo, a aprender com ele, a crescer com ele, ele tem um pouco mais de idade comigo do que eu, ele tem uma vivência importante. À medida que eu ouço, à medida que eu estabeleço uma amizade com ele, de aprender, de crescer, isso vai me desenvolver, vai me tornar mais criativo. Eu vou aprender coisas que eu não sei. Me torna mais inovador. Uma pessoa empática, ela tem a tendência de ser mais inovadora. Capacidade criativa, capacidade de desenvolver. Tem um pensamento sistêmico mais elaborado. Aprende a olhar sobre outro ponto de vista. Tá? É que nem, por exemplo, no jogo de xadrez. Quando tem os campeonatos, tem alguns campeões de xadrez, eles têm um costume. Eles estão jogando e aí a pessoa que está jogando com ele faz uma jogada e ele fica olhando na perspectiva dele. Aí, de repente, ele se levanta e vai lá do lado, atrás do camarada que está jogando com ele, para ele olhar na perspectiva do outro. Às vezes, eu estou com um problema no meu relacionamento com a minha esposa, no meu jogo de xadrez lá em casa, e vai me ajudar muito se eu tentar olhar do ponto de vista dela. Porque às vezes nós dois estamos querendo o bem, nós dois estamos querendo o melhor, mas estamos olhando de perspectiva diferente. E porque estamos olhando de perspectiva diferente, a gente acha que nós pensamos diferente. Por exemplo, os dois grupos que estão aqui, esse grupo que está aqui, esse grupo que está aqui, os dois estão olhando, por exemplo, essa mesa. Só que cada um consegue ver a mesa numa perspectiva diferente. E se de repente nós que estamos aqui partilharmos com quem está aqui, o jeito que estamos olhando a mesa, nós vamos ter uma visão da mesa muito mais ampliada e muito melhor.
Tenta fazer isso dentro da tua casa, com os teus filhos, com a tua esposa. Tenta fazer isso na tua empresa, com os teus funcionários, com os teus colegas, com os teus amigos. Poder ouvi-los, poder compreendê-los, poder entendê-los. A gente vai muito mais longe. Exatamente. Bom, olhando para esse mapa da desgraça que a gente fez aqui, todas essas coisas que nós colocamos aqui, intolerância, fome, depressão, violência, inveja, falta de comunicação, desigualdade, individualidade, desemprego, radicalismo, os excessos de informação, falta de Deus, isso aqui eu nem sei o que eu escrevi, ansiedade, a falta de amor ao próximo, egoísmo, né? Todas essas coisas que estão aqui, elas têm feito um mal muito grande para o nosso mundo. E nós poderíamos colocar um remédio para tudo isso aqui, todas as outras coisas que você pensar, você pode colocar aqui também, se você estiver pensando alguma coisa a mais. Se nós, como humanidade, formos mais empáticos, nós começamos a colocar solução nisso tudo aqui. Nós começamos a trazer resposta para tudo isso aqui. Acupuntura, muitos de vocês já ouviram falar sobre acupuntura. Acupuntura é uma arte da medicina oriental. E como que a acupuntura trabalha? Eles trabalham com agulhas e existem no corpo da gente alguns pontos, e são os pontos para todo tipo de enfermidade, dificuldade, enfim. A pessoa que é preparada lá, que é formada em acupuntura, o que ela faz? Ela encontra um determinado ponto e ela coloca ali uma agulha naquele ponto. E quando ela coloca a agulha naquele determinado ponto, aquela infiltração que é feita, ela começa a transmitir resposta para todo o organismo, para todo o corpo. Ela começa a levar resposta para todos os lugares. E é exatamente isso que a empatia vai fazer no mundo. É uma palavra que parece ser tão simples e tão boba, mas uma palavra que faz uma diferença enorme. Eu quero trazer isso aqui para um pouquinho mais próximo de nós. Olha só. Vou pegar a tua família em casa agora. Teus filhos. Tá lá. Confusão. Briga. Gritos. Desavenças. Que mais que tem dentro de casa? Agressões. Desobediência. Rebeldia. Falta de comunicação, enfim. E outras coisas mais que vocês estão pensando que existe dentro de casa. E talvez você pensando, dizendo, olha, dentro da minha casa, esse problema. Você já pensou em colocar empatia dentro de casa? Eu sentar com o meu filho e procurar entendê-lo e compreendê-lo. O que está acontecendo no mundo dele? Não tentar fazer com que ele venha para o meu mundo e entender como é que o mundo é. Mas eu tentar encontrá-lo no mundo dele. Quem sabe a minha esposa, sabe? Descobrir que o caminho e a resposta para a gente mudar as nossas relações passam por aqui. Eu gosto de uma palavra de Jesus maravilhosa. Quando Jesus está com os discípulos, ele está passando por um determinado lugar e de repente ele olha para aquela multidão faminta, doente, desorganizada, sofrida. E Jesus olha para aquele povo e ele diz o seguinte: eu tenho compaixão dessas pessoas, porque são como ovelhas que não têm pastor. O
que Jesus estava falando? Jesus estava demonstrando empatia. E é isso que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Uma pessoa empática, o mundo pode mudar do jeito que for, mas ela vai continuar sempre sendo uma pessoa extremamente necessária e importante. Como que a gente desenvolve a empatia? Compreensão. Compreender. Estar disposto a compreender. Eu nunca vou saber exatamente o que passa na cabeça do meu filho, mas eu posso querer saber. Eu posso me preocupar em saber, eu posso buscar saber. Eu posso lutar para saber. Eu posso me aproximar dele o máximo que eu puder. E de que jeito que a gente faz isso? Ouvindo. A capacidade de ouvir. Nós temos muita dificuldade. Por exemplo, eu chego e falo assim, eu tenho um filho de 7 anos. Daí você fala, eu tenho um de 12. Né? Eu chego para você e falo, eu estou com uma dor de cabeça hoje. Daí você diz, isso, cara, minha barriga ficou doendo hoje o dia inteiro. Já percebeu como que são as nossas relações? Nós não ouvimos. Nós falamos. As nossas conversas, os nossos diálogos, geralmente são monólogos, onde tem duas pessoas falando sozinhas. Porque quando você está conversando comigo, eu não estou pensando no que você está me falando. Eu não estou tentando te entender. Eu estou preparando a minha fala seguinte. E assim que você parar para respirar, eu entro. Acontece isso às vezes dentro da nossa própria casa. Ouvir. Sabe, às vezes você pergunta para alguém, para o filho teu, tá tudo bem, pai. Mas se você olhar e você ouvir com o teu olhar, você vai ver que não está bem. Filho, tá tudo bem mesmo? Senta aqui do lado do pai, vamos conversar. Isso é empatia. Eu quero te compreender, filho. Eu lembro da experiência de um homem, eu não lembro qual livro que eu li, um empresário, um grande empresário norte-americano, e ele conta que ele estava perdendo o filho dele, e aí no desespero de perder o filho dele, as pessoas falando com ele tudo, ele foi procurar ajuda, e ele foi procurar ajuda, alguém falou para ele, olha, teu filho não precisa de educação, teu filho não precisa de surra, teu filho não precisa de castigo, teu filho não precisa de sermão, teu filho precisa de você. E o que eu faço? Eu tenho compromisso, tenho responsabilidade, mas teu filho precisa de você. E aí, foi para casa e as coisas não melhoraram, no desespero, voltou lá, o que eu faço? Tiro um ano sabático. Mas e a minha empresa? E aí você tem que escolher o que é mais importante. E ele tirou o filho da escola, tirou um ano sabático na empresa e ficou viajando com o filho durante muito tempo. Moral da história. É o filho dele que escreve o livro, agradecendo imensamente pelo ano que passou com o pai e que mudou a sua vida. O que esse pai decidiu? Ser empático ao seu filho, se aproximar do seu filho, tentar compreendê-lo, tentar entendê-lo. Sabe? Às vezes a gente acha que não tem mais amor dentro de casa, não tem mais amor meu pela minha esposa, não tem amor mais da minha esposa por mim. Mas na verdade, o amor está ali, só que ele está escondido. Eu já passei do tempo bastante, gente, mas eu vou aqui concluir aqui, tá? Como que a gente se torna empático? Compreendendo. Decida compreender as pessoas, entender as pessoas, ouvir as pessoas de fato. Segundo, maturidade. Para ser empático tem que ser maduro. Enquanto a gente não amadurece, a gente não consegue ser. Maturidade. A empatia exige maturidade. Aceitar e tolerar o outro, sem condescendência. Ou seja, sem aprovar o que é errado, ou vitimismo. Pessoas maduras suportam pessoas imaturas. Nós precisamos amadurecer. Terceiro, boa comunicação. Empatia ajuda a comunicar com o outro, de modo que ele compreenda. Pode ser que você esteja falando com a maior boa intenção para o teu filho, mas ele não está te entendendo. E o teu filho esteja falando com você e você não esteja entendendo ele. A empatia é a vontade de querer ser entendido e de entender. Primeiro,
a vontade de entender. E, por último, amor. Sem amor a gente não vai a lugar algum. O apóstolo Paulo escreve: ainda que eu tenha a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha toda a ciência, que eu saiba toda a ciência, tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha a fé a ponto de transportar montes, ainda que eu dê minha vida pelos outros. Ele fala sobre 4 elementos essenciais da vida, do crescimento, de tudo, que é a comunicação, a ciência, o conhecimento, a fé e a caridade. E ele diz: se eu não tiver amor, não serve para nada. Não adianta eu ter uma excelente comunicação. Não adianta eu ter um conhecimento extraordinário. Não adianta eu ter uma fé a ponto de transportar montes. Não adianta eu dar minha vida pelos outros. Dar tudo que eu tenho para os outros. Se eu não tiver amor, não valeu nada. Porque o que vale na vida é a tua decisão de amar. O amor é essencial. O amor é o vínculo da perfeição. E o texto para a gente concluir, já que eu passei do tempo. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Vamos ficar em pé? Eu quero concluir dizendo para você: todos nós somos empáticos. Ele mora dentro de nós, a empatia mora dentro de você. No entanto, ela precisa ser desenvolvida, não pode ficar escondida, tá bom? E eu queria, tá? Do fundo do meu coração, e eu quero tomar essa decisão também, de ser mais empático, de procurar mais as pessoas, de procurar entendê-las e compreendê-las, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta noite, pela vida de cada homem que está aqui. Deus, através da vida de cada homem aqui tem uma história, Pai, e uma história maravilhosa, do teu cuidado, do teu amor e da tua misericórdia, Pai. São homens, Senhor Deus, excelentes, Pai. Homens, Senhor Deus, que foram dotados pelo Senhor com a capacidade, Senhor, de fazer coisas extraordinárias, Pai. Homens abençoados, Senhor Deus, que têm cuidado da sua família, cuidado da sua casa, que trabalham, Senhor Deus, lutam para levar o melhor para a sua casa, para a sua família. Pessoas abençoadas, Pai, homens abençoados. Eu te louvo, Senhor Deus, pela vida de cada um dos homens que estão aqui, Pai. Mas eu peço, Pai, Deus, cada um de nós aqui, Pai, que o Senhor nos ajude. Deus, a empatia, Pai, é uma característica importante, Pai, para cada um de nós. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos capacite a sermos, Pai, mais empáticos, Senhor. A partir, Deus, da nossa própria casa. Nos dê, Senhor Deus, essa capacidade, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus. Nós todos, Senhor Deus, desejamos isso. Abençoe, Senhor Deus, a vida de cada um que está aqui. Abençoe a casa, a família de cada um que está aqui. Todos que estão assistindo também, Deus, pela internet, que o Senhor os abençoe com a graça, com a misericórdia e com o amor do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ótima semana. Desculpa o horário, tá? Deus abençoe.